Gente, vim aqui conversar com a Ivete Marques. Olha, é um trabalho totalmente diferente, de referência, acho que é mundial, né? Não é? O CVV não é mundial, é nacional. O CVV é nacional, mas Mas é um tipo ele de se baseia num trabalho que começou em Londres e se espalhou para o mundo todo. Escutaram? Então, aqui em Catanduva nós temos isso. Vamos ver como essa mulher criou coragem de estar aqui à frente do CVV de Catanduva. Obrigada por você me receber. Somos nós que agradecemos. Tá? O intuito é assim que a gente possa orientar. E quanta gente não saber que existe, porque eu mesmo não sabia que tinha aqui em Catanduva, tá? Ah, tá. E a hora que eu vi que a doutora Daíse me falou, eu vi lá o post dela, eu falei, eu vou procurar. Falei, perguntei para ela se eu podia te procurar, ela me passou o contato. Então, Ivete, qual é a sua formação? Eu sou psicóloga de formação, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela FAMERP e também em psicologia transpessoal pela Alubrate de Campinas. Só isso? E além disso, eu estou em formação em suicidologia. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, ó. Vem lá. Oi, Ivete, agora sim, é lógico que você tem uma base para estar aqui, porque qualquer coisa, como você disse antes da nossa conversa, que não precisa formação. Mas é claro que você está ocupando um cargo que a tua formação ajuda muito. Concordo, mas para ser voluntário nós não precisamos de nenhuma formação. Basta ser uma pessoa que tenha a idade mínima de 18 anos, que passe por um treinamento que nós oferecemos e que esteja disposta a se autoconhecer, porque para ajudar as pessoas a gente também precisa ter um desenvolvimento pessoal. Tá, mas aí como é que você veio parar aqui? Quem criou o CVV de Catanduva? Na verdade, o CVV de Catanduva foi idealizado pelo Dr. Wagner Ramos de Quadros, que é um juiz de direito, presidente da Arcos. Aqui em Catanduva ele está fazendo um trabalho maravilhoso e ele teve essa ideia de trazer essa instituição para a nossa cidade devido aos altos índices de suicídio. Agora virou moda o suicídio, assim, virou moda não, está super divulgado, né? O suicídio, onde que se toma consciência de mais alguma coisa. De primeiro dava até medo de falar, não era? Existia o tabu, né, de que não se podia falar sobre esse assunto, mas hoje nós sabemos que falar é a melhor solução, porque na medida em que a pessoa começa a expressar a sua dor, ela vai encontrando o seu equilíbrio psíquico e assim ela pode, então nós fazemos o trabalho de prevenção, ela pode desistir dessa ideia. Então vamos lá, e o que é atendido no CVV? Olha, todos os tipos de casos, tá? Temos pessoas que estão se sentindo solitárias, que ligam no CVV, pessoas que estão se sentindo ansiosas, deprimidas, pessoas que estão passando por abuso, por violências, enfim, qualquer tipo de assunto nós atendemos, porque nós sabemos que as pessoas muitas vezes querem falar com os seus familiares, mas muitas vezes eles não estão preparados para ouvir. Hoje em dia ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo. Olha, eu estou correndo, depois você me fala. Exato, já começa por aí. Então, às vezes, quando nós queremos falar sobre os nossos problemas, as pessoas começam a falar sobre os problemas delas. E a gente tem que parar de falar para ouvir. Então, a nossa equipe de voluntários, nós somos treinados para fazer esse acolhimento de uma forma que nós compreendemos a pessoa, nós acolhemos, nós temos empatia, nós temos respeito, nós temos sigilo nesse atendimento. Então, muitas vezes, nós encontramos tudo isso aqui e não, muitas vezes, com a nossa família, os nossos amigos, enfim. Aqui a pessoa se sente acolhida e ela vai, então, podendo falar e encontrar a solução para o seu problema, porque nós não vamos resolver o problema das pessoas. E esses atendentes são remunerados ou não? Não, somos todos voluntários. Nós passamos por um treinamento de 10 encontros, são encontros semanais
e quem quiser ser um voluntário também, nós sempre estamos precisando de voluntários. Somos 4.200 voluntários no Brasil. Tá, você falou que tem aqui, aqui vocês estão na rodoviária. Sim. Né? E você tem atendimento presencial aqui? Aqui nós temos o atendimento presencial, temos uma faixa de horário, tá? Mas no 188 é 24 horas por dia, porque a dor não tem hora. E aí, por exemplo, assim, se eu quiser ligar todo dia aqui para falar com alguém, eu posso? Pode ligar quantas vezes você precisar. Porque o que acontece? Às vezes, né? Você fala assim, ai, vai que... Você acaba reconhecendo a voz da pessoa também, né? Você fica... E não é sempre a mesma pessoa que está no mesmo horário, é? Olha, como nós recebemos mais de 3 milhões de ligações por ano, então fica até difícil a gente reconhecer a voz, tá? Porque realmente são muitas pessoas que estão precisando. Mas 3 milhões aqui em Catanduva? 3 milhões no Brasil. Ah, tá. Falei, vai. Ó, e aí, mas por exemplo assim, quando eu vou ligar no 188... Aqui a Socai aqui em Catanduva. Não, e devido a nós procurarmos manter esse sigilo, dificilmente uma pessoa vai cair em Catanduva. Ela não precisa. Esse 188 é nacional. Ela não precisa se identificar, né? E também os voluntários são treinados porque nós temos esse sigilo, nós guardamos todo o sigilo e a pessoa não se identifica. Então, dificilmente também ela vai ser atendida por alguém aqui da cidade. Então, mas quando é presencial, você sabe quem é quem. Sim, mas a pessoa também pode entrar por essa porta e não falar quem é ela. Se eu também não conheço, ela também não precisa se identificar. Eu acho que, como você é bem formada, você sabe que no fundo é uma terapia, né? Bom, então, talvez o CVV seja a porta de entrada para a pessoa perceber que ela está precisando de um atendimento profissional, porque é diferente, não é um tratamento, é apenas um apoio emocional, um acolhimento. É muito engraçado, né? Todo mundo, se a gente tivesse uma consciência boa, todo mundo fazia terapia, se pudesse, né? Mas, assim, todo mundo tem essa coisa com a terapia, né? Falar, você é louco, né? Tá com problema, não é isso? Então, infelizmente, ainda existe esse tipo de preconceito, mas devagar ele já vem sendo quebrado, porque, na verdade, assim, o Brasil é campeão mundial de transtorno de ansiedade. E depois da pandemia também nós tivemos um aumento de 1/4 da população mundial com depressão. Então, se nós classificarmos as pessoas que têm algum transtorno mental como louco, então de médico e de louco todo mundo tem um pouco. A gente já vai receitar, olha, toma isso que faz bem, toma um copo de água com açúcar que faz bem. Todos nós podemos passar por uma situação difícil nas nossas vidas e desenvolver alguns sintomas. Então, nós vivemos numa sociedade onde parece que todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser bem-sucedido. Né? Gratidão. Mas na verdade nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades também. É verdade. Agora, vamos supor assim, ó, eu ligo para você, você detecta que eu estou num desespero muito grande, que eu tenho que arrumar uma ajuda pessoal ali. O que você pode fazer? Você liga, pede para a família ou liga? Você não tem localização para ligar, por exemplo, ou para a polícia, ou para um hospital, para a pessoa ir lá socorrer? Então, como nós fazemos esse atendimento a nível nacional, fica complicado, fica difícil para a gente entrar em contato com o SAMU, com a polícia, Corpo de Bombeiros. Então, em primeiro lugar, o que nós pedimos é para aquela pessoa se afastar daquela condição que ela se encontra. Vamos supor que ela diga que está na beira de uma janela no 12º andar. Então, em primeiro lugar, eu vou falar assim, olha, para eu conversar com você, eu não me sinto confortável nessa situação que você se encontra. Você poderia sentar em uma poltrona? Então, eu já vou tirar a pessoa do risco. Ah, tá. E na medida em que essa pessoa vai colocando palavras na sua dor, porque, na verdade, suicídio não tem a ver com morte, também não tem a ver com coragem ou com covardia. O suicídio tem a ver com uma dor psíquica insuportável e a pessoa quer acabar com a sua dor.
E na medida em que ela vai expressando, vai falando, ela vai conseguindo digerir melhor aquela situação que ela está vivenciando e ela vai diminuindo a sua dor. E assim ela vai desistindo, porque graças a Deus que as pessoas têm também a ambivalência, que é aquele sentimento oposto, né? Então, ao mesmo tempo que ela pensa em fazer, ela também pensa em não fazer. E quando ela vai falando sobre aquilo que ela está vivenciando, ela começa a pensar melhor e entra nessa ambivalência, que é tudo que nós queremos. Ivete, agora assim, quando uma pessoa tem um foco que ela quer, por exemplo, se matar, se jogar, ou se atirar, né? Fazer um tiro, aí ela foge do tratamento, né? Aí ela não quer tomar o remédio, não quer enfrentar um psiquiatra ou uma pessoa que vai ajudar. E como conduzir uma pessoa dessa? Vocês têm essa jeitinho, né, de falar, olha, você tem que se tratar, fazer alguma coisa assim? A gente até pode dizer para essa pessoa que ela precisa buscar um tratamento, sim. Né? A gente procura não direcionar, tá? Na maioria das vezes, ela mesma falando, ela vai percebendo. Infelizmente, muitas pessoas que têm esses transtornos mentais, principalmente a depressão, desistem do tratamento porque às vezes elas não têm paciência com elas mesmas. O tratamento, para começar a dar algum resultado, o tratamento medicamentoso, a pessoa precisa estar tomando essas medicações há 30 ou 40 dias. E às vezes eles tomam por uma semana e falam assim, mas não valeu, não deu resultado. E desistem, mas precisa persistir. E o duro também é aceitar tomar, né? E manter no horário. Porque a gente sabe muito bem que ele desiste, não quer tomar, não tem horário, né? Tem que ter disciplina. E às vezes também não é um tratamento feito com um psiquiatra. Às vezes uma psicoterapia pode ajudar a pessoa. Depende do nível, né, que ela se encontra, da duração desses sintomas, depende da intensidade, da frequência. Tudo isso precisa ser avaliado. E muitas vezes somente com um atendimento como nós fazemos aqui no CVV, também já é uma forma dela se sentir melhor. Surgiu uma ideia, por exemplo, assim, a pessoa idosa que esteja num asilo, vamos supor, porque às vezes ela sente necessidade de conversar, ela tem, porque é tudo nós, né? Quando bate uma conversa é uma delícia, né? Quando você se intera, então essas coisas. Ela pode ligar para cá, o asilo, será que autoriza ou tem jeito ou não? É uma pergunta interessante. Eu não tenho conhecimento se o asilo permite, mas eu tenho conhecimento de que os índices de suicídio são maiores nessa faixa etária dos idosos, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente não têm paciência de ouvir, eles contam as histórias, né? Do passado, principalmente. Então no CVV a gente recebe muitas ligações de pessoas que estão nessa faixa etária. Idoso, né? E você recebe muito trote ou não? Trote recebemos também, infelizmente, e crianças também. Falar da criança, porque a criança adora conversar também, né? Sim, às vezes os pais saem para trabalhar, as crianças ficam sozinhas e elas ligam bastante também. Crianças que vivem abusos também, tem diversos tipos de situações. Olha, agora a gente nota que assim, os adolescentes estão buscando mais ajuda. Porque às vezes o que é um fato assim que a gente, né, mais atua o que sabe, é a droga. Porque na falta começa a ter outros sintomas, né? Você tem assim noção que os adolescentes também procuram o CVV? Muitos adolescentes procurando CVV e também nós temos um aumento muito grande de suicídio entre os adolescentes de 10 a 19 anos e os motivos são diversos. Por exemplo, a questão da orientação sexual, quando a família não acolhe, não aceita, então esses jovens muitas vezes se sentem excluídos e muitas vezes eles começam a adoecer e eles ligam bastante no CVV.
Temos também a questão da exclusão social, porque às vezes o jovem acredita que ele não terá as possibilidades de crescer, de ter estudos e trabalho, oportunidades na vida. Temos também a questão da masculinidade tóxica, que a gente às vezes, desde pequeno, vai ouvindo assim que homem não chora. Então, eles realmente, quando são impedidos de expressar as suas emoções, então os índices de suicídio são maiores entre os homens, porque eles não expressam, eles não falam. A mulher fala mais, ela se expressa melhor, né? Em relação a chorar, a falar como estão se sentindo, mas o homem não podendo se expressar, e eles usam também os meios letais, né? Que são mais agressivos. Porque esse negócio de cortar, como é que fala? A autolesão também, né? Porque às vezes a pessoa começa com pequenos cortes, mas ela vai aprofundando e pode ser que ela pegue realmente um corte mais profundo que possa lesar e levar ao suicídio também. E as questões de pessoas que querem ter uma aparência conforme os estereótipos, né? A questão da beleza. Então, elas podem começar a ter a anorexia, a bulimia, e pode chegar à morte também através desses meios. Então, tem crescido realmente muito entre os adolescentes. Tá. Agora, por exemplo, assim, isso eu acho que parte mais um pouco da sua experiência com o seu trabalho do que praticamente com o CVV, porque o CVV também não orienta. Um pai tem problema com o filho, seja lá qual esquizofrenia, né, que seja, interna essa criança. Essa criança não para, esse adolescente não para, foge do lugar que interna essas coisas e vai. Ele deve insistir, porque tem gente que se suicida no próprio lugar que foi internado, né? Sim. Então, olha, eu vou falar como mãe, tá? Eu jamais desistiria do meu filho. Então, eu penso que, por mais difícil que seja, né, a situação que o filho apresente, eu acredito que a gente tem que acreditar no ser humano e na sua melhoria, sim, né? Eu sou suspeita a falar, porque eu acredito na melhoria do ser humano. Acredita na recuperação total? Acredito sim que o ser humano, inclusive o CVV também, né? O CVV acredita na potencialidade do ser humano, na sua capacidade de crescimento e de evolução. Ai, louvado seja, né? Olha, não é fácil. Só quem tem filho, eu falo assim, ó, pra você, às vezes, né, de filho, olha, só quem tem filho sabe o que é problema. Porque a gente cerca de tudo quanto é jeito, tudo que pode fazer, e assim não dá certo às vezes, né? Mas não tem uma regra, né? A gente não pode se cobrar muito porque a gente faz o nosso melhor. Não é regra, é receita. Porque regra tem. Exato. É receita que não tem. Olha, você falou pra mim que o modelo do CVV no Brasil, né, que começou a se espalhar, veio de Londres. Quem trouxe para cá, quem teve essa paciência, essa né, bondade, né, de lutar aqui para trazer para o CVV para cá? Na verdade, um grupo de jovens na capital de São Paulo, então eles começaram a perceber que existia muita gente se suicidando ali e eles resolveram fazer alguma coisa a respeito. E eles copiaram do modelo que começou na Inglaterra, quando o reverendo Chad Vará, ao constatar que uma garota de 14 anos havia se suicidado porque ela descobriu que estava menstruada, mas ela não sabia do que se tratava. Então ela se suicidou, achou que estava doente. Então aquele caso chocou tanto esse reverendo que ele disponibilizou um número de telefone para estar atendendo as pessoas que quisessem conversar. E a partir daí o seu telefone não parou mais de tocar e ele começou a treinar voluntários para estar ajudando também. E esse modelo foi aquele que inspirou esse grupo de jovens a estar fazendo esse trabalho aqui no Brasil. E CVV é universal?
Não, o CVV... A sigla CVV. Não, é Centro de Valorização da Vida, aqui do Brasil. E essa organização existe há 60 anos e ela está em 24 estados, mais o Distrito Federal. Nós somos 4.200 voluntários. Sempre estamos precisando de voluntários e quem quiser ser um voluntário, basta entrar em contato conosco através do catanduva@cvv.org.br. Um site. É um e-mail. E-mail? Isso. Olha, como você diz assim, a pessoa pode ir presencial e pode ser remoto. Esse remoto, o cara tem um telefone, esse 188 vai cair no telefone se eu estiver no supermercado, eu sou atendente, estiver no supermercado. Esse telefone vai tocar para mim no supermercado e eu vou poder atender assim? Não, os voluntários precisam ter o seu plantão num horário fixo e escolher um local da casa que seja reservado, que ele não seja interrompido, porque esses atendimentos muitas vezes podem ser demorados e às vezes a gente encontra pessoas em situação de risco, né? Então a gente precisa atender assim no total preparo e no local onde realmente não tenha ruído e nem interferências, porque é um atendimento sério. Agora, nós também fazemos o atendimento por chat, né? Então, principalmente os adolescentes, né? Eles preferem digitar. Teclar, né? Teclar, né? Então, a gente faz esse atendimento. Temos atendimento por e-mail e temos o atendimento presencial aqui no posto. Nós temos algumas faixas de horário, não é 24 horas por dia. E os voluntários, às vezes, escolhem fazer o atendimento no posto ou de forma remota, em sua residência. Basta ter, assim, um notebook, um computador com algumas capacidades mínimas para estar instalando um software e a pessoa faz esse atendimento. São 4 horas semanais de atendimento, mas também nós parcelamos, não precisa ser direto. Se você pode atender 2 horas num dia, 2 horas em um outro dia, mas naquele momento você tem que estar disponível e tem que ter o comprometimento com esse trabalho e o comprometimento de estar sempre se aprimorando. Sabe o que está pensando agora? Que você, assim, ó, a forma de se expor. Por exemplo, eu quero falar no CVV, mas não quero me expor. Então, o presencial que vem, normalmente ele não tem vergonha de se expor. Ah, sim. Com certeza, a pessoa que vier aqui, claro, a gente não vai perguntar o nome dela. Ela vai entrar por essa porta, vai sentar aqui e nós vamos atender. Ela não vai se identificar, mas muitas vezes pode ser, né? Porque nós estamos numa cidade pequena. Às vezes a gente conhece essa pessoa, mas através do telefone fica muito mais difícil, é impossível, né, ser descoberto com quem nós estamos falando. Porque aí fica né, porque tem, como eu já te disse, tem gente que tem vergonha de falar que faz terapia. Eu faço e adoro, para quem eu posso, ainda brinco assim, socar na terapia, vai, que é muito bom. Mas assim, mas tem gente que morre de vergonha de falar que, né, já por causa do ser louca, né. Esse tabu já vem sendo quebrado também, né? Porque a gente sabe que transtornos mentais ou dificuldades e problemas são inerentes ao ser humano. Só muda de endereço, né? Exatamente. Cada um com o seu, né? Exatamente. Então, em algum momento, todo mundo pode passar por uma dificuldade, por uma dor e querer estar buscando essa ajuda. Você disse que os voluntários são preparados em 10 semanas? Exatamente. 10 semanas, tá. Agora, isso daí tem reciclagem, tem atualização, porque como é que fica um voluntário, vamos supor, olha, eu vou me atirar pela janela. Não, o cara se atira. O voluntário ali na linha. Exato. Como que aquela criança não, com o atendimento, né, vai ser ali. O cara que está atendendo vai desesperar, não vai? Nós oferecemos esse atendimento, esse acolhimento também para o voluntário, porque se após um atendimento ele se sentir desconfortável, ele pode nos procurar para falar sobre suas emoções,
E ele também precisa estar em constante desenvolvimento, aprimoramento, aprofundamento. Você viver uma proposta de vida. Nós vamos também nos desenvolvermos como seres humanos, nos tornaremos pessoas mais auxiliadoras, mais acolhedoras, mais humanas após estarmos dentro dessa instituição. Ela promove diversos cursos de aprimoramento. A pessoa precisa, existe então tem como tipo de uma atualização, né? Existe essa regra de que pelo menos uma vez por ano ela precisa passar por uma reciclagem, por um curso de aprofundamento. Sabe, estava pensando, como é que a família assim vai detectar que a pessoa da sua casa ali está planejando algo diferente, né, um suicídio, alguma coisa mais, né, sofrida? Sim. Então, muitas vezes, ela começa a se desapegar dos seus pertences, alguma coisa que ela tinha, que tinha um valor emocional muito grande para ela, e ela resolve doar aquele objeto. Ela começa a deixar a questão financeira em ordem, para não deixar problema nenhum para os outros. Às vezes, até uma melhora dentro daquele quadro, que pode ter sido assim um quadro de isolamento, de tristeza, de a pessoa desistir das coisas que ela tinha interesse, que ela tinha prazer em fazer, e ela vai deixando de ser aquela pessoa que ela era, vai mostrando uma apatia, e de repente ela melhora. E aí todo mundo fala, nossa, que bom! Desapego. E nesse momento que ela melhorou, pode ser que seja porque ela já planejou o seu suicídio, então ela sente um alívio. Ela pensa, agora eu vou acabar com a minha dor, então ela demonstra que está melhor, mas na verdade ela pode realmente, depois disso, acabar se suicidando, e a família fica chocada. Nossa, é um impacto muito terrível, né? Não é fácil não, só dá um desespero, só de a gente pensar, né, que não tem na família. Você imagina que enfrenta uma situação dessa, né? É muito difícil para uma família que é enlutada pelo suicídio. Tem pesquisas que mostram que no período de até 2 anos depois que há um suicídio numa família, pode ocorrer um outro suicídio também. E porque a gente já tem dificuldade de lidar com uma morte. Imagina lidar com a morte devido ao suicídio. É muito mais difícil. A família entra num sentimento, às vezes, de culpa, e ninguém é culpado. E a família começa a se perguntar por que isso aconteceu. Começa muitas vezes a se questionar se ela tivesse tomado determinadas atitudes, isso não teria acontecido. Então ela entra num labirinto de perguntas que não tem respostas. Infelizmente nós também não sabemos muitas vezes lidar com essa dor, e vamos estar procurando essa família de forma inadequada e perguntando. E muitas vezes a família até muda de cidade e deixa de frequentar os ambientes sociais, porque a família às vezes fica muito exposta depois que isso acontece. Tudo é muito difícil, né? Não é fácil. A dor é... Por isso, eu, na minha, né, assim, filosofia de vida, eu acho que tem assim, você tem que ter uma fé, né? Você tem que ter uma fé, que a fé te ilustra, te ergue, te suporta. E onde vai buscar? Não sei. Você tem que ter um Deus dentro de você, alguma coisa, para poder dar um equilíbrio, né? Olha, agora até me arrepiei. Foi tão importante você falar sobre isso, porque me faz pensar nos fatores de proteção. Então, a fé, independentemente da religião, mas sim. que seja... Porque Deus é único, né? Deus uma religiosidade intrínseca, né? É que eles falam assim, ó, uma espiritualidade. Aí tu fala, não é espírita. Não é espírita, não é isso, não é aquilo. Tudo que você busca para te fortalecer
Aí eu sempre brinco, né? Que eu falo assim, às vezes estou lá, muito falo assim, ai meu Deus do céu, eu falo, Denise, vai, segura na mão de Deus e vai, sabe? Porque eu falo comigo mesmo, porque tem hora que você desmorona de uma tal forma. Isso nós chamamos de fala interna de enfrentamento na terapia cognitivo-comportamental. Mas é muito importante, então, nós estarmos buscando esses recursos e trazendo sentido para as nossas experiências, né? Independentemente daquilo que nós estejamos passando, se nós procurarmos explicar aquela situação, dar um significado, um sentido, então nós temos esse fator de proteção, porque o ser humano dá conta de passar por qualquer coisa, quando ele consegue, então, ressignificar, pensar sobre aquilo que ele está vivenciando e aquilo pode ser a mola propulsora do seu progresso. Eu também aprendi na terapia, que com você dá para falar, que tudo que a gente faz no dia é aquilo que você conseguiu fazer. Agora amanhã, que eu vou acordar, vou ver o que eu fiz. Se eu faço igual, se eu faço melhor, né? Isso também vai dando um suporte pra gente. O que eu fiz, o que eu não fiz, né? Vou dar aula aqui também. Imagina. Então, mas seria nós estarmos avaliando o nosso dia, né? E se nós observarmos que erramos, quem não erra? Nossa. E quanto nós aprendemos com os nossos erros? A gente aprende pelos erros mesmo, é tentativa e erro, né? Ninguém é perfeito. É verdade. Eu falo assim, gente, não quer ser perfeita por nada nessa vida, mas não estou errada, né? Ah, então, de certo e errado também a gente não pode fazer julgamento, a gente está sempre fazendo o nosso melhor. Complicado, certo que é para você para você, o certo que é para mim não é para você. É um ponto de vista. O que é vista. verdade para você e para mim é diferente. Então é difícil você achar o equilíbrio ali, né, nisso aí tudo. Eu procuro ver assim, o meio termo, né? Não é nem certo nem errado, mas aquilo que eu posso hoje, o meu melhor, aquilo que eu estou oferecendo hoje é X. Amanhã, com o meu crescimento pessoal, será Y. Então, a gente acreditar nessa capacidade do ser humano, na capacidade de evolução dele, de crescimento. Todos nós estamos aprendendo. Você tem um balanço, assim, mais ou menos? Qual que é a principal causa de morte de suicídio? Sim, a principal causa são os transtornos mentais. Mais de 97% das pessoas que se suicidam possuem um transtorno, principalmente a depressão, o transtorno bipolar, onde a pessoa tem fases de euforia, fases de hipomania, ela fica mais agitada, ela tem, às vezes, comportamentos impulsivos, comportamentos de risco, ela gasta mais, ela fica mais falante e tem as fases depressivas também, onde ela vai no fundo do poço e às vezes precisa de vigilância 24 horas por dia. E o Brasil está em 8º lugar no ranking mundial. Nossa. Em relação ao suicídio. Nós temos um suicídio a cada 40 segundos no mundo e nós sabemos também que se essas pessoas fizessem um tratamento, sendo o transtorno mental a principal causa, se essas pessoas fizessem um tratamento sério, um tratamento efetivo, elas poderiam evitar chegar nesses quadros mais gravíssimos. Uma judiação, não é fácil. E também temos pessoas que não têm, não entram nesses números, mas elas tiveram a intenção de se suicidar. Os números de pessoas que morrem por causas indeterminadas são quase semelhantes aos números de pessoas que se suicidam. Por exemplo, uma pessoa que pega o carro em alta velocidade e entra numa árvore, por exemplo, ela teve intenção de suicídio, mas muitas vezes entra como um acidente automobilístico. Gente, vocês viram que gracinha que é a Ivete? Um amor de pessoa. E ela também vai deixar para vocês uma mensagem, Ivete, para essas famílias, para as jovens, como procurar se viver e pode fazer, né, na vida delas. Sim, eu gosto muito de dizer que
no CVV nós temos os preceitos e tem um preceito que diz assim, que nós devemos aceitar as coisas que nós não podemos mudar, mudar aquelas que nós podemos e saber fazer a diferença entre uma coisa e outra. Então, na medida em que nós vamos falando sobre a nossa dor, nós vamos processando e nós vamos aceitando melhor aquilo que não dá para modificar e também nós vamos encontrando solução para aquilo que pode ser modificado. Então, procure ajuda, procure o CVV 24 horas por dia através do telefone 188. Você pode ligar e falar pelo tempo que quiser. Você vai ser acolhido por uma pessoa que está preparada para fazer esse atendimento de forma sigilosa, respeitosa, de forma acolhedora. E assim você vai evitar outras situações que podem ser mais tristes para você. Que legal, muito bem. Viu que lindo? Gostaram? Vai lá no meu canal que tem outras entrevistas para você ver.